Terceira parte do Evangelho de Tomé. Ensinamentos. Logia 1. Morte e vida. E ele disse: aquele que descobrir a interpretação destas palavras não experimentará a morte. Jesus disse: aquele que entender o que ele falar não vai morrer. Para compreendermos melhor, vamos buscar o significado de morrer. Morte, o fim da vida animal ou vegetal. Termo fim, destruição, ruína. Dicionário Aurélio. Para aqueles que não acreditam em religiões, a morte se torna o fim completo, ou a cessação da vida. Entretanto, como a própria ciência vem comprovando, nada acaba, tudo se transforma. A planta não morre e se transforma em adubo, ou seja, vida para novas plantas. Quando as células da folha que cai penetram no solo e são absorvidas pelas raízes de outras plantas, continua existindo dentro destas. Então a morte é, na verdade, uma transformação que vai gerar nova vida. Não existe fim para nada. Aqueles que acreditam na morte como o fim da vida é porque desconhecem a transformação que acontece. Nada acaba, tudo se transforma. Nem mesmo os sentimentos, coisas imateriais, acabam. Eles se transformam. O amor vira ódio, a alegria passa a ser tristeza. Nada no planeta acaba, transforma-se. Nada tem fim, passa por transformações. Esse conhecimento, que já é praticado por aqueles que acreditam em religiões, é importante para que o ser humano que não acredita nelas saiba que ele também não acabará, mas se transformará. Baseados nesse princípio, todas as religiões ensinaram até hoje que a morte transformará o ser humano em algo diferente do que é. O católico acredita que vai se transformar de acordado em dormindo e voltará a acordar no dia do juízo. Os protestantes acham que se transformarão em anjos na glória do Senhor. Mesmo aqueles que se aprofundaram mais neste assunto, os espíritas kardecistas, acreditam que se transformarão de alma para espírito. Todas as religiões promovem a transformação, ou seja, a mudança de uma coisa para outra. Entretanto, Jesus afirma que quem entender suas palavras não vai conhecer a morte, ou seja, não vai passar por essas transformações. Quem entender as palavras que Jesus confiou ao seu irmão mais querido, já vai se ver e se sentir como espírito, mesmo estando na carne. Não vai ser preciso morrer para se transformar em espírito. E, por isso, não haverá um processo de transformação. Podemos entender as palavras de Jesus, escritas por Tomé, da seguinte forma: aquele que entendeu o que eu digo se verá agora como espírito, e por isso não precisará passar por um processo de transformação. Esta é a explicação para não experimentar a morte, ou seja, não passará por transformação. Quem compreender as 5 verdades universais e conseguir colocá-las em prática, não precisará se transformar em nada mais, pois já o será. O espírito está preso a uma carne, habita um mundo espiritual e não material, e, portanto, já é um espírito e não uma alma. As religiões separam a vida em 2 mundos, o mundo da matéria e o fora dela. Não existe esta separação e, por isso, não existe morte, transformação. Mas para se viver uma vida espiritual, mesmo estando retido na carne, é necessário se entender as palavras de Jesus. Isto é o que transmite Tomé. Este estado foi alcançado por todos aqueles que entenderam as palavras de Jesus. Como um ser humano poderia entrar em uma arena com leões famintos, sabendo que ia morrer, sem sentir medo? Como poderia um ser humano enfrentar exércitos, ser crucificado, queimado,
com alegria e felicidade? A resposta é só uma: já sendo espírito e sabendo que não haveria transformação ou mudanças. Aqueles cristãos que entraram nas arenas, os santos que foram para as fogueiras, já conheciam esta verdade e, por isso, não precisavam ter medo, porque já sabiam que eram espíritos e conheciam a verdade da não transformação. Esta compreensão não se alcança com mágica ou apertando o botão, mas sim com o próprio esforço, estudo, dedicação e, acima de tudo, a prática. É isso que faz alcançar a consciência de já ser espírito. Ninguém pode fazer nada por você, a não ser você mesmo. Como ensinou Buda Gautama, se você quiser saber por que você é assim hoje, veja o que fez ontem. Se quiser saber o que será amanhã, veja o que está fazendo hoje. Se você quiser ser um espírito ao abandonar a carne, é necessário que você, desde hoje, saiba que já o é e vive como um espírito. Não existe processo instantâneo de transformação. Não é o desencarne que vai lhe trazer automaticamente este conhecimento. Você precisará estudar no plano espiritual menos denso para alcançá-lo. Assim, a missão de Jesus foi ensinar como ser espírito hoje, e nós não devemos adiar esta visão para depois. Esta é, então, uma das intenções do Evangelho de Tomé: trazer os ensinamentos para se viver como espírito, o que acabará com a visão de transformação chamada morte. Breves comentários da Logia 1. Permanecer vivo e assim não experimentar a morte é manter-se com a mesma consciência de antes de nascer, pois aquele que não questiona sua origem e acredita ter nascido já tem o encontro marcado com a morte. Como manter-se vivo nas pequenas mortes do dia a dia ou na mais desafiadora delas? De quais modos encarar os receios, depressões, desavenças familiares, intrigas políticas, violências urbanas, inseguranças, desemprego e tantas outras aflições que acometem a vida humana com fé e entrega? Como estar pronto desde já para o desenlace da consciência humanizada? Quando Jesus afirma que quem entender suas palavras não conhecerá a morte, ou seja, não passará por transformações de consciência, ele indica que é possível já se ver e se sentir como espírito, mesmo estando na carne. Revela que podemos viver agora a consciência de espírito que algumas religiões indicam só existir após a morte. Passar a existência como filho do Pai vivo é não se encarar como um ser humano que tem necessidades, bens a proteger, filhos a educar, conceitos a defender. Para tanto, é preciso meditar acerca do valor essencial que se aplica na vida, ou seja, é preciso questionar os valores humanos presentes na consciência que afirmam que você apenas existe devido a um processo de transformação. Ou continuo preso à roda de transformações, ou vivo a consciência espiritual que se faz presente aqui e agora. E assim, compreendo-me como peregrino ambulante que, de passagem, não possui as coisas, muito menos os valores desse mundo. Vivo-os como alguém que logo as deixará, pois coaduno com outros valores que não me colocam como agente da vida, que não me fazem enxergar vida e morte, mas apenas a vida e sua ação.